Bom, começar logo para não pensar muito. Boa noite. Hoje é dia 7 do dia. O sétimo dia, a segunda semana. Não, na verdade, estamos finalizando a primeira semana do meu treino de oratória. São 90 dias, gravando todo dia um conteúdo diferente. 90 dias sem repetir e sem edição. E o conteúdo de hoje é por que você trava na hora de falar. Sendo que muitas das vezes, você tem, você sabe falar, você aqui dentro, você sabe como funciona todas as coisas, sabe, todo o contexto do negócio. E mesmo assim, na hora de falar, você trava. Bom, isso é algo normal para quem não pratica tanto algo. Se você pratica muito explicar algo, você começa a se tornar bom naquilo. Se você não pratica tanto, você não começa a ficar bom. Talvez você seja bom desde criança, mas não é o caso, né? Não é pelo menos o meu caso. Você trava porque não organiza pensamentos em voz. Você simplesmente bagunça tudo. Na hora que você começa a falar, parece que dá aquele branco, sabe, nos pensamentos. Aquela limpa, aquele quadro limpo. Você não sabe para onde foi as palavras. Elas simplesmente sumiram. E isso é algo normal. É algo normal de quem não pratica. Mas se você começar a praticar todos os dias, assim como eu estou tentando fazer isso todos os dias, você vai começar a ficar bom, né? Então, pensar em falar são habilidades totalmente diferentes, né? Mas você tá pensando ali, organizando seus pensamentos. Você às vezes é uma pessoa que analisa bem a situação, todo o contexto, porém na hora de explicar você não consegue explicar com tanta clareza, tá? Então isso é algo normal também. Principalmente quando você não entende da área, do assunto que você está falando. Você talvez entende na teoria, mas na prática não é tão bom, não é tão bom, não é tão boa assim, né? E isso é algo normal também, mas na, na cabeça parece claro, na fala não. Então, quando você tá, quando você tem uma ideia ali, quando você tem um negócio aqui dentro, parece normal, sabe? É fácil. Porém, na hora de você colocar tudo isso pra fora, não é algo tão fácil, porque você não tem a habilidade, sabe, de fazer aquilo no modo automático. É como você começar a andar de carro. Quando você começa a andar de carro, a dirigir carro, no começo você tá lá passando, você começa a dirigir, você começa a olhar para a embreagem, depois você começa a olhar para a marcha para você passar certo. Então você começa a praticar. E vai chegar uma hora que você só simplesmente liga o carro, sai com o carro, não olha para a marcha, nem para a embreagem, nem para o acelerador, e nem fica esperando o carro sair. Você simplesmente sai. É algo normal porque a pessoa praticou. Então parece fácil, é fácil para aquela pessoa, mas para a pessoa que está começando não é nada fácil. Ela não sabe de nada, ela ainda não tem uma reação cognitiva boa ali, sabe? Ela não consegue passar a marcha sem olhar pro câmbio, sem olhar. Ela não consegue pisar no acelerador se não olhar no acelerador. É carro, moto, enfim. São diversas áreas da vida que eu poderia citar aqui a noite inteira, mas é isso que acontece com você. Então, por mais que você saiba como fazer aqui dentro, na prática, você tem que praticar. Na prática, você não é tão boa. Você não é tão bom porque você não pratica. Porque quando você começar a praticar, você vai começar a entender mais. E a mesma coisa na fala. Quando você começar a falar mais, quando você tentar explicar um conteúdo no qual você entende um pouco aqui, mas na fala você não tem as palavras certas, você não tem aquele vocabulário rico, então você vai começar a melhorar. Quando você começar a praticar mais e mais e mais vezes, certo? Então, tentar explicar o que acontece na prática. Tentar explicar. Começa bem, se perde no meio, não sabe como continuar. Começa a repetir ou travar. Então, você até pode começar bem, só que você se perde no meio, começa a travar, começa a repetir, começa, sabe, você não sabe como continuar. E é exatamente o que eu tô fazendo agora, o que eu fiz no vídeo de ontem, o que eu fiz no vídeo de antes de ontem.
Bom, o que eu fiz na maioria dos meus vídeos, eu tô tentando explicar algo, porém no meio, por mais que eu saiba como que funciona todo o conteúdo, no meio eu travo, porque os pensamentos, eles parece que dá branco na lousa, sabe? Parece que passou aquele corretivo, eu tô vendo nada, não tem nada aqui dentro quando eu começo a me expor. Então, quando eu começo a falar com as pessoas, eu acabo repetindo palavras, frases, ou até um pouco do conteúdo eu acabo repetindo. E é algo normal, tudo bem. Eu tô tentando aprender, eu estou aprendendo, eu vou melhorar. Talvez no final dos 90 dias eu não esteja bom, talvez eu não esteja tão bom quanto eu gostaria. Mas se você não tentar e tentar e tentar, porque o resultado ele é simplesmente desse jeito, você começa e sabe, você não sabe quando você vai ter resultado, você só começa e você vai fazendo. E vários dias você não vai ter resultado. Então leva um dia, leva uma semana, um mês, um ano, sabe? Você vai praticando tudo aquilo e aí do nada você começa a ter resultado, aquele resultado mínimo e ele vai crescendo, crescendo. E comparado ao último resultado, ele é mínimo, 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 mínimo. E aí depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, você tá um pouquinho melhor e um pouquinho melhor e um pouquinho melhor de novo. E aí em uma escala de 2, 5, 10 anos, 20 anos, você olha para trás e você vê, nossa, como eu melhorei muito, né? Principalmente na hora de falar de frente com uma câmera. Eu sou um pouco tímido, na verdade eu sou bem tímido, eu sou travado, na verdade, eu acho que a palavra timidez não existe, eu apenas sou travado mesmo, eu tenho vergonha de falar de frente com a câmera, principalmente se eu tiver alguma pessoa por perto, né? Então, é isso que acontece. Você fica. Quando você faz algo como o que eu estou fazendo agora, você fica com vergonha, você fica tímido. Tímido não, porque a palavra tímido eu acredito que não existe. Existem pessoas com bloqueios. Você fica com vergonha, você trava, você dá, parece que passou um corretivo na lousa e você não sabe quais são as próximas palavras, mesmo sabendo da ideia, tendo ideia de como que é todo o conteúdo, certo? E isso acontece porque você pratica pouco, porque se você praticasse mais, você seria melhor, você iria falar melhor, com mais clareza, conseguiria explicar algo, ah, iria parar de enrolar também, talvez, eu não sei se é o seu caso, mas é o meu caso, muitas das vezes eu acabo me enrolando, né? Então eu me perco. Eu dou um exemplo do trabalho. O trabalho, às vezes, eu vou explicar algo. Eu tô fazendo um curso de eletricista, né? Então, muitas das vezes eu acabo tendo ideia de como que é o equipamento e eu consigo explicar. Eu acabo contando um pouco daquela verdade subjetiva, né? Uma verdade subjetiva, bom, não é totalmente uma mentira, mas, como eu digo, uma verdade subjetiva. Eu acabo contando um pouco de história ali, tipo um período uma história pequena de storytelling. Eu acabo passando pro cliente, acabo rentabilizando, acabo gerando uma venda, duas vendas, três vendas. Na maioria das vezes, quando eu quero fechar uma venda, eu consigo. Muitas das vezes, bom, eu não tô tão animado, talvez tô- não estou tão bem, mas acabo gerando uma venda mesmo assim, porque eu acredito que, independente se você tá bom ou ruim, você tem que se pôr no lugar de outra pessoa, né? Então, quando você não tá, você tá mal, mas tem uma pessoa que ela não sabe daquilo, então você começa a explicar pra ela. Só que tem certos momentos que você tá muito mal e você não consegue explicar. E esses momentos que você tem que parar e se olhar. Você tem que ver o que você está fazendo, se é realmente o que você quer. Porque isso influencia muito na hora da fala, né? Na hora de falar, você acaba travando, parando, tem coisas que é básico que você esquece, sabe? Mas isso acontece porque você tem pouca prática, porque quando você começar a praticar mais, com mais frequência, todo dia, manter uma rotina de fazer tudo isso, você começa a melhorar. E você começar a melhorar, você vai ver um resultado, e vai chegar um ponto onde pessoas vão te pagar para fazer isso, sabe? Então, você vai ser pago para fazer um trabalho no qual você foi fazendo de pouquinho em pouquinho, no qual você era
uma pessoa não tão boa. Na verdade, você nem era bom. Mas você foi fazendo um pouquinho, de pouquinho, pouquinho, e aí você vai chegando no resultado. No resultado ao ponto de alguém querer te pagar para você fazer uma apresentação, para você fazer um certo trabalho, um projeto, para você, sei lá, fazer qualquer coisa que seja na sua área, você ser pago para fazer um trabalho. E aí você começa pequeno e vai crescendo, e daqui a, sei lá, 15, 20 anos você é uma pessoa, é, um ponto de referência da sua área, certo? Então, o que acontece a solução para esses problemas é você simplesmente começar a praticar mais para tirar todo esse travamento, sabe? Porque quando isso acontece, a mente está tentando processar pensamentos e ela fica pensando qual que é o pensamento perfeito. Não tem pensamento perfeito. Você não vai falar bem, você não vai se comunicar de forma limpa, sabe? Com uma fluidez maravilhosa, assim, calmo, tranquilo, leve, com muita confiança no momento em que você está começando, que é o meu caso. Então, acontece com todos. Então, se você estiver vendo isso aí, saiba que você talvez não seja bom. Talvez você não seja bom no que você está fazendo, mas não significa que você não pode melhorar. E não ser bom também pode ter a ver com exatamente isso. Você não pratica bem, você não pratica, não mantém uma rotina praticando aquilo. Porque se você manter, você vai começar a ter resultado mínimos. E aí começa a crescer. E você olhar para trás, você vai ver que a linha, ela cresceu. Ela não cresceu naquela forminha, que é aquele padrão, sabe? Ela foi crescendo de pouquinho, e aí numa escala de 15 anos, o negócio cresceu de uma forma exponencial, né? Então, a solução para qualquer problema que você estiver, principalmente na hora de falar, de expor para fora, é você se resolver consigo mesmo, né? Pratique mais e mantenha uma rotina praticando todo esse conteúdo, né? Aceitar o erro no meio, sabe? É algo que você tem que aceitar, continuar mesmo confuso, independente dos seus erros, dos seus acertos. Não se iluda com os acertos e nem se perca com as derrotas, né? Porque não somos os melhores por termos um dia de vitória, nem somos os piores por ter um dia de luta, né? Mas todo dia é dia de praticar. E todo dia praticando, um dia você vai melhorando um pouquinho, de novo, certo? Então, clareza ela não vem antes da ação. Eu já falei isso em outros vídeos. Clareza ela vem depois de ação. Depois que você pratica, depois que você tem um hábito de fazer aquela certa atitude, aquela certa ação, aquela rotina todo dia, então começa a vir clareza nos seus pensamentos, você começa a organizar os seus pensamentos. E daqui a alguns anos, talvez eu seja um palestrante, eu seja uma pessoa dando palestra, e eu com certeza vou estar falando melhor do que eu falo agora, mas talvez eu esteja nervoso, então eu talvez e eu vou errar no começo. E então depois eu vou melhorar e vou melhorar e vou melhorar até o ponto onde as pessoas falarem que eu tenho uma comunicação muito boa e que eu sou uma pessoa exemplar, né? E é basicamente isso que vai acontecer. Então, travar é falta de prática. Você tá com falta de prática, você não tá praticando nada, cara. Então, não pense que você está fazendo muito, você está fazendo pouco. Pratique, faça mais. E se for pra errar, eu vou fazer, mas eu vou errar, eu vou me confundir no meio e as pessoas vão rir. Dane-se, foda-se que as pessoas vão rir, sabe? Elas vão rir do mesmo jeito. Então, é melhor elas irem e você evoluir, sabe? Você tá gravando esses videozinhos. Tudo bem, tô. Não sei o que. Você levou pro coração. Não, mas uma piada sem gosto, uma brincadeira sem graça, sabe? Eu tava brincando. Não, brincadeira sem graça. Você tem que cortar as pessoas. Não pode deixar elas debocharem do seu. Você tá gravando um vídeo, você tá fazendo isso, porque é muito fácil rir das pessoas quando elas estão começando, que é o meu caso.
de você vai lá, começa a fazer um trabalho, você começa a gravar um vídeo explicando algo, você começa a gravar um vídeo jogando, fazendo live de algo, seja lá o que você faça, sabe? E aí as pessoas começam a rir, tá tentando ser um fulano da vida, um ciclano da vida. Bom, nesses momentos é muito fácil dar risada, né? Mas é muito fácil também quando você tá lá na frente, as pessoas virem, elas olharem pra você e falar: Nossa, eu quero uma foto, vamos bater uma foto. E aí ela publica e tal, assim: Caraca, esse cara é foda, sabe? Ele conseguiu, parece que é óbvio, parecia tão óbvio. Eu sempre acreditei, desde cedo ele sempre foi persistente. Mas quando você começa a coisa mais fácil que, que tem a se fazer é dar risada. Então aceite risada, porque pessoas que ela vê você gravando, ela vê você falando em público, você falando errado, falando torto, seja o que for o seu erro, você travando, elas vão rir e tá tudo bem. No final do dia, essas pessoas daqui a 5 10 20 30 anos, elas não vão comprar de você, elas não vão te ajudar a crescer. Vai chegar um ponto onde você vai ter crescido tanto, onde você não vai poder mais andar com aquelas pessoas, sabe? Você não vai poder frequentar ambientes onde aquelas pessoas frequentam, porque a sua régua subiu. Não é porque você. Isso não significa que você é melhor que as pessoas, mas significa que você apenas subiu de forma mental, de forma espiritual. Você está em outro campo magnético, e no qual não é o dela. Então ela não tem experiência, e por ela não ter experiência, e ao invés dela praticar e melhorar ela mesma, ela preferiu dar risada das pessoas. É por isso mesmo que ela não tem resultado, porque se ela praticasse, falhasse, então ela aceitasse o erro e fizesse o que você está fazendo, ao invés dela ficar rindo da sua cara, ela teria resultado também, tá? Então aceite o seu erro, e independente das pessoas rirem, fazer piadas, tá tudo bem. Todas elas são assim, elas fazem. E por mais que talvez algumas até sejam cínicas de falar que, eu apoio, é isso e aquilo, mas no final elas estão dando risada, elas estão comentando com os amiguinhos, tá tudo bem. O importante é você não parar, independente de se você travar, se você não conseguir organizar seus pensamentos, certo? Então, pratique, prática vence sempre. Qualquer coisa que você dedicar nessa vida e, e tiver que ser um fracasso, você só vai ser um fracasso se você desistir. Se você tiver 100 chances, quem tem 100 chances tem 100 chances de ganhar. E quem desiste na primeira nunca teve chance de verdade, certo? Então não desista. Continue praticando. Não baixe cabeça, sabe? Continue insistindo, indo pra frente mais e mais e mais. Não deixe que as pessoas definam o seu futuro. Defina você. Não espere conselhos de pessoas. Não espere que as pessoas faça uma faculdade, faça isso, faça aquilo. Faça o que você achar que é melhor para si mesmo, mas tenha consciência das consequências que você vai colher sobre o seu plantio. Então, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Então, se você acha que eu não vou fazer porque as pessoas vão rir, tudo bem. Você tem um direito, escolha sua. Tem pessoas que vão fazer. E essas pessoas lá na frente, elas vão colher o que elas plantaram. E você vai colher o que você plantou. Então, se você não quer fazer, tudo bem. Mas lá na frente você vai colher arrependimento, tristeza. É capaz de você até pegar essa tal de depressão, sabe? Esse campo onde você fica para baixo, onde você se acha ruim, péssimo, triste, desanimado, porque você olha e viu que não fez nada. Então, não pense nisso. Faça agora, erre, fale mais. Aceite o erro no meio, continue mesmo confuso, mesmo quando estiver confuso, continue a caminhar, não pare, não dê ouvido para pessoas que não te apoiam, porque pessoas que realmente são muito boas, elas não vão rir, e se elas pararem para te dar um conselho, é um conselho para você evoluir, certo? Então, pare para ouvir pessoas que já estão onde você quer estar. Não dê ouvido a pessoas que nem sequer passaram
pelo processo, sabe? Porque qualquer um que passar pelo processo, ele entende o quão difícil é fazer aquilo e ele respeita você, seus erros, tudo que você, seu travamento, ele respeita o seu trabalho. Às vezes você não faz um trabalho bem feito, mas ele entende que você não tá fazendo um trabalho bem feito porque você não tem prática naquilo. Então, tenha prática, faça bem e faça melhor, melhore, certo? Clareza, como eu digo, não vem antes de ação, ela vem depois. Bom, travar é falta de prática, não falta de inteligência, certo? Então, não pense que você não é uma pessoa inteligente. Você é apenas uma pessoa que não tem prática. Tá tudo bem, certo? Só melhora quem continua falando. Então fale mais, se comunique com as pessoas, tenha articulação, sabe? Tenha coragem de levar um não na cara, sabe? Chegar numa mulher, você falar com ela e ela falar não, tudo bem, tudo bem. Ou de você passar até interagir com as pessoas e elas não interagirem com você, tá tudo bem também. Opa, bom dia, sabe? Você estiver caminhando na rua, bom dia, olha para uma pessoa e fala bom dia, mas fala um bom dia com confiança. Bom dia. Eu não quero falar muito alto aqui, mas, enfim, pratique mais, pratique, porque pessoas que elas têm um costume de levar muitos sims, são pessoas que tiveram o costume também de levar muitos não, certo? E é isso aí, só melhora quem continua fazendo, certo? Dia 7 finalizado, vou finalizar o dia 7 agora. E é o conselho para hoje. Fale mais, pratique mais, certo? Porque lá na frente você vai colher frutos do seu plantio. E o que você está plantando agora, você um dia vai colher. Então, plante coisas boas, plante conhecimento para que lá na frente você possa colher resultados, certo? Então, vou ficando por aqui. Tenha uma ótima noite para todos. Opa, tchau, tchau. Ei, caralho, não tá. Vai parar não, meu cara. Porra.